acho que nós estamos vivendo um momento crítico na civilização humana, não só no nosso país, mas eu acho que globalmente. Então, nada mais importante do que a gente estar discutindo como melhorar a nossa organização, como aperfeiçoar o nosso trabalho, porque a luta vai ser grande e eu acho que essa construção de um outro mundo, ela só é possível com a gente se organizando cada vez melhor. Então, vou passar rapidamente a palavra, primeiro para a Luísa, do Sinte Saúde. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sou Luísa Dantas, sou diretora do Sinte Saúde RJ, o Sindicato dos Trabalhadores no Combate a Endemias e Saúde Preventiva no Rio de Janeiro. E sou coordenadora da CIST, Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora no Estado do Rio de Janeiro. Esse tema é apaixonante porque talvez essa mesa aqui nos dê um pouco mais de poder para encarar essa luta, quando a gente sabe que, no momento, mais do que lutar por emprego, nós, principalmente as mulheres negras, estão vivendo no Rio de Janeiro um momento de sobrevivência. Então, a luta por sobrevivência é tão intensa quanto a luta por trabalho. Então, nesse momento, a gente está percebendo que o alto desemprego e a precarização do trabalho são temas que fazem a gente refletir e buscar uma estratégia de ação, de resistência. E, assim, ontem eu fui ao Sindicato dos Metalúrgicos, foi importante o debate, um debate rico, onde tinha um representante do governo do Estado que dizia que ele defende o ser humano e que não quer, torcia para que não acontecesse essa bagunça que está acontecendo no Chile. E a gente aqui torcendo para a bagunça do Chile chegar aqui o mais rápido possível, né? Então, assim, às vezes a gente para pensar e começa a achar que os brasileiros são muito farristas, não querem saber de organização, de fazer revolução, mas eu não sou daquelas que acham que tudo tem seu tempo, sua hora. Eu acredito, na verdade, que a gente não conseguiu entender o momento nem os atores. Mas, assim, quando a gente viu o Ele Não, antes da eleição, o Ele Não foi um movimento que nos surpreendeu. As mulheres deram um recado de uma forma fantástica. E, assim, nós somos capazes, isso vai acontecer. A gente tem uma realidade diferente, um pouco diferente, em alguns aspectos, mas, assim, estar aqui com a maioria de mulheres negras nesse fórum é importante, é um recado que se dá. E, assim, eu sou sindicalista há muitos anos, eu sou diretora de finanças há muitos anos, Raimunda já foi diretora de finanças, mas você conta nos dedos, Mônica Custódio, conta nos dedos as mulheres negras que são diretoras de finanças num sindicato, que o sindicato não é diferente da sociedade. E a gente percebe também o seguinte, a luta das mulheres é uma luta muito séria e de muita responsabilidade, até porque a gente tem provado a nossa capacidade. Nós temos que vencer o machismo, a vida, o desemprego, a tripla jornada. Então, não é qualquer coisa. E a gente sabe que é capaz, os homens sabem disso, os homens têm certeza disso. Todos os homens têm certeza da nossa capacidade. Só que é uma história longa, uma cultura, uma estrada muito longa para superar em pouco tempo. Como se não bastasse, esse governo que se instalou vem com uma carga imensa de agressão ao nosso, não só ao nosso gênero, mas também à nossa classe operária. E aí não restou mais nada para nós a fazer, senão lutar, senão resistir. E assim, hoje a gente vem aqui nesse fórum, no Fiocruz, de uma forma geral, a gente fica meio que em casa, a gente tem uma certeza que temos sempre alguém que compactua com nossas ideias, muito próximas, que não é a realidade nas ruas. A gente toda hora encontra com alguém. O que dá mais tristeza? Quem não tem um amigo, um parente que você considerava tanto e que descobriu que ele é tão igual a quem ele votou? É uma tristeza, é uma sensação ruim que a gente tem o tempo todo. E assim, vencer esse momento para nós é algo imposto,
que não dá para fugir a isso, quando você vê a enorme quantidade de trabalhadores que passaram a ser motorista de Uber, a enorme quantidade de pessoas que se acham, começa a fazer um bolo maravilhoso, dá certo, começa a vender bolo para caramba, o outro, cada um desses que se sente empreendedor, cada um desses que se sente autônomo, na verdade, é mais um desempregado que está sobrevivendo. E assim, vencer esse momento é algo que a gente precisa vencer, porque nós já experimentamos, de 2004 a 2013, por aí, a gente passou uma fase na nossa vida em que, se a vida não estava plenamente boa para todo pobre, para a classe trabalhadora, pelo menos garantia uma certa estabilidade de emprego decente. Hoje, a gente tem, além do desemprego enorme, você chega a 14 milhões de desempregados, é algo gritante, absurdo, mas ainda assim, existe uma mudança. A reforma trabalhista veio para, de alguma forma, destruir a classe trabalhadora, os empregos, a qualidade do emprego. Então, hoje, o trabalhador que conseguir um emprego, mesmo que seja um emprego de péssima qualidade, mesmo que ele perca direitos, ele não vai ter opção, porque ele vai ter que aceitar esse novo trabalho com características que vão, de alguma forma, construir um futuro da classe trabalhadora muito rebaixado. E assim, para quem teve sua carteira assinada com alguns direitos garantidos, ao perder direitos, ainda não sentiram, perder a aposentadoria ainda não deu para sentir, a maioria absoluta não sentiu ainda os efeitos dessas perdas, dessa mudança na legislação. Eu acredito que os jovens, por exemplo, ainda não atinaram para o que está acontecendo. E isso é muito grave, porque, por exemplo, um trabalhador que está aí com 50 anos, ele já sentiu que perdeu, já sentiu que vai ter que trabalhar mais alguns anos, e esse já está, mesmo que tenha votado nesse governo, ainda assim ele já percebeu, mas a maioria de jovens não perceberam ainda. Então, a gente tem muita dificuldade de conscientização, de mobilização, e aí os sindicatos muito mais fracos, não só por falta de imposto sindical, mas também por falta de imposto sindical. O meu sindicato, por exemplo, nunca teve imposto sindical, então não nos afetou, mas, em compensação, nós temos a mentalidade formada do trabalhador de que a vida continua a mesma, que vai melhorar. Então, isso é muito sério. As mulheres, por sua vez, elas, ao ver essa mortalidade, essa coisa, como é que um governo chega e diz assim, que vai abater, quando diz que vai abater qualquer um, isso atinge não só aquele jovem, e é uma pena atingir aquele jovem, mas principalmente atingir essa mulher, essa mãe, essa irmã. E aí a gente precisa, de alguma forma, ter um campo em que a gente se organize, em que a gente se solidarize, que a gente veja, diante de cada uma de nós, uma possibilidade de enfrentamento. Então, vim para cá, nessa proposta de encontrar ao nosso lado sempre alguém que pensa como nós, que acredita como nós. Eu sou flamenguista, mas tem gente que não é, né? Então, olha só, acreditar até o último momento que vai virar, que vai conseguir. Gente, aquilo foi uma lição, olha que lição. Acreditar que esse governo não vai ser para sempre, acreditar que nós vamos virar assim, nós temos que acreditar. Essas crianças que estão nascendo agora, elas precisam que nós acreditemos num futuro melhor e diferente. E é preciso que cada um e cada uma de nós faça essa diferença. Eu vou fazer diferença. Então, cada um de nós, acho que veio para cá com esse espírito de que é possível, de que isso não vai durar para sempre, o estrago vai ser grande, difícil de mudar, mas não sobrou nada para a gente fazer. Nós temos que mudar, temos que seguir em frente, e a classe trabalhadora vai conseguir superar. Agora a companheira Edna do Sintel. Na reunião passada, quando a mesa era completamente de homens, quando a nossa companheira Raimunda se manifestou, eu me lembrei quando começou a minha luta pelas condições de trabalho.
o Carlos Mink e a Lúcia Souto fez um seminário, era uma audiência pública para falar da saúde das mulheres. Mas então aí começou as telefonistas a serem acometidas com a lesão por esforço repetitivo e não sei o quê, que eu querendo saber para onde que eu ia para arrumar acolhimento. Aí quando eu li, né, mas ele falou assim, puxa, mas ela aqui está dizendo que é só para mulheres. Aí quando eu chego na audiência, aí eu falo assim, olha, eu estou aqui para falar da saúde, mas não é só de mulheres não, é de homem também. Então, dali foi daquele espaço que começou a minha luta pelas condições de trabalho das telefonistas que estava sendo acometida por audiência pública. Dali, o Carlos Mink comprou a nossa briga, teve uma lei que amparou as telefonistas. Eduardo Cunha, quando eu era do 02, né, foram as telefonistas que estavam digitando, a Interurbano não, era só o 02 que já dava informação e usava o teclado. Então, o que Eduardo Cunha, como ele é um homem muito esperto, virou a chave para a Bahia. A lei era estadual, não ia abranger as companheiras lá da Bahia. Então, logo após entrou outra ideia maravilhosa, as telefonistas viraram operador de telemarketing, que antigamente a telefonista ganhava 5 salários mínimos, o operador começou a receber um salário, até hoje, agora é menos que um salário mínimo que um operador de telemarketing trabalha. E as condições muito, muito, muito mais precárias, e ainda mais agora, depois que a gente agora estamos aí com esse companheiro, esse nosso presidente, né, foi eleito, mas então agora a nossa briga está muito, muito mais desigual. Então, a gente começamos ali, aí o Carlos Mink fez a questão do compra, se ele ia para a porta da Telege, fazer ato com o sindicato, e a gente foi dali, conheci aí como eu estava lutando pelas companheiras, daqui a pouco a minha mão desmoecou, aí o que eu fui? Eu nem sabia que os sindicatos, quando se reúnem, né, a diretoria, não entra ninguém na sala da reunião da diretoria. Eu entrei dentro da sala do sindicato dos médicos, falei assim, eu estou com uma dor aqui, que não sei o que é. Aí começaram dizendo que era isso, é aquilo, daqui a pouco estava até tudo brigando. Aí doutor Tenório foi meu médico assistente. Aí, quando eu vi, eu estava sendo atendida no D Saúde, que no outro dia eu falei, Isabel, será que eu tenho o meu prontuário? Assim, imagina que prontuário, aquele era a conversa tua com o Tenório, você ainda quer prontuário? E o Carlos Mink foi a minha testemunha, porque foi até a Brasília, meu caso, para ser reconhecida como doença do trabalho, foi até a Brasília. O Carlos Mink foi a minha testemunha aqui no Estado, e isso foi legal, quando o juiz viu o Carlos Mink e falou assim, Vossa Excelência, se eu soubesse que o senhor testemunha, eu ia lá no seu gabinete. Eu falei assim, poxa, fiquei poderosa mesmo, sabe? Aí então, mas só foi também, mas ali foi para Brasília, só foi reconhecida como doença relacionada ao trabalho, só no âmbito federal. Então, foi uma luta, e depois, nisso, que foi o que eles desativaram, viramos operador de telemarketing, e agora eu estou diretora de saúde do sindicato desde essa época, né? Também tive participação no Conselho Estadual também, que não deixava. Fiz parte da diretoria do DIESAT com a Diana Antonaz. Diana Antonaz foi assessora também do nosso sindicato, com o Ricardo. Olha, foi uma luta muito, muito imensa que o sindicato até agora a gente está sentindo um pouco derrotado, porque a conjuntura não está favorecendo a gente. Mas, e agora o que eu vejo? Eu vejo esses garotos, tudo sendo com doença mental, se autoflagelando, tentando suicídio. Os operadores de telemarketing agora, não é nem tanto ler que eu estou atendendo, agora é doença relacionada à mente, sabe? Eu falei assim, gente, e é muito ruim, porque eu não tenho... Quando eu chego lá que vejo um de 45 com a idade do meu filho, uma de 19 com a idade da minha neta, eu falei, está sendo destruída
a adolescência, a juventude, está tudo perdendo pela troca da mão de obra, pela troca pelo trabalho, pela sobrevivência, sabe? Então, realmente, eu acho que, né, depois vai ter outro momento, não é isso? De debate. Né, de debate. Então, Então, era mais ou menos isso que eu queria resgatar, né? Então, tivemos também o reconhecimento do chumbo também, aqui, junto com a Fiocruz também, que eu, lá na comunidade, arrumei uma enfermeira, que acho que nem sei se ela era enfermeira mesmo, mas ela deixava os homens tudo rombudo na porta, tirava sangue, eu trazia o sangue correndo aqui para... E, infelizmente, o chumbo estava sendo acometido também, os nossos companheiros que trabalham soldando, que agora dizem que não tem mais solda, mas eu não acredito não, sabe? Então, a gente tem luva de chumbo e não tem solda, então, sabe? Então, a gente, coisas que a gente, agora até mesmo assim, se sente muito impotente, até assim, sem pernas, para continuar certas lutas que nós começamos, e é com muito pesar que eu faço esse relato, porque a gente eu pensando que ainda tinha que pensar para conseguir mais, nós regredimos muito a nossa luta, e a nossa força está abalada. Vou deixar os comentários para depois. Regina. Bom dia a todos, eu sou Regina Souza, sou coordenadora geral do Sintoperj, sindicato que representa as 3 universidades do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, com seus campos todos, o ESO, na Zona Oeste, em Campo Grande, e o ENF, que é no Norte Fluminense, em Campos dos Goitacazes. Então, eu sou diretora plena da CTB também e sou conselheira do Direito à Mulher da Prefeitura do Rio. E nós, estou ouvindo falar de precarização, né? Falar da precarização. Nós tivemos 2 anos de muita dificuldade, de enfrentamento nas universidades públicas, porque ser universidade pública, lutar e ser pioneira como a UERJ, que eu digo a UERJ porque ela foi pioneira em vários momentos, né? Primeiro, a implantar cotas raciais, cotas sociais, curso noturno, né? Então, ele começa a colocar esse trabalhador dentro do mercado de trabalho, que muda a face, porque quando você tem um trabalhador que tem condições de estudar à noite, esse trabalhador ele tem condições de terminar sua faculdade e galgar outros caminhos, né? Isso, para o mercado capitalista, é muito ruim. Por quê? Porque você consegue colocar pobre disputando o mercado elitizado, que sempre foi, né? Que você pensava, quando eu era jovem, pequena, você imaginava assim, fez faculdade, fez curso superior, estudou em universidade pública, era uma elite, era uma coisa de pessoas, né, que tinham um poder aquisitivo, era herança, inclusive, né, de algumas caixas familiares, né. Quando as universidades públicas, principalmente a UERJ, onde eu tenho orgulho de ser servidora, né, começa a abrir essas portas, o mercado começa a reagir, né, e começa a pensar, poxa, mas como é que vai ser isso? Está começando a botar pobre para ser engenheiro, como nós temos lá no nosso pré-vestibular, que hoje você coloca meninos negros e pobres dentro da medicina da universidade, das universidades públicas, né? Você coloca no direito, que é super elitizado dentro da universidade, para disputar, né, o mercado. Então, esse mercado capitalista, ele sente essa pressão. Então, ele começa a fazer... Vamos asfixiar, vamos acabar com isso, vamos voltar ao tempo, né, da elitização da educação. Então, nós sofremos isso durante o ano de 2017, 2018, uma pressão muito grande. Nós não sofrimos o problema do desemprego, nós sofrimos a asfixia dentro da universidade, porque começaram aquela onda de privatização. Como eu dei uma entrevista uma vez no jornal dizendo assim, uma palavra dita 1000 vezes vira verdade. As pessoas já estavam começando a dizer na rua que a UERJ vai fechar, que vai privatizar a UERJ, que não vai ter mais, a UERJ vai ser da Estácio. Então, começou uma pressão e a gente ficou lá dentro
na resistência. Você imagina uma universidade que tem compromisso com o ensino, com a pesquisa, mas com a atenção com o Hospital Universitário Pedro Ernesto, um hospital que chegou a ter 500 leitos. Na crise, estava com 100 e poucos leitos abertos. Né? Então, quer dizer, era tudo tudo fazia parte de um plano. E a gente resistiu. E a gente foi para a rua, a gente levou bomba, e a universidade, no ano de 2018, passou de 18 mil inscritos para 34 no pré-vestibular. A recuperação, ela foi assim, a confiança foi de imediato. Agora é preciso entender também que não tudo são flores. A gente continua num processo que a gente luta diuturnamente para que a gente tenha qualidade, que aí falta também, né? Hoje nós não somos tão precarizados quanto terceirizados, mas sofremos também o desgaste, porque tudo é muito difícil. Saindo desse mar, né, desse tsunami que as universidades sofreram, que ainda sofrem essa ameaça, mas o ápice do tsunami baixou um pouco, a gente continua na resistência. Por quê? Porque esse trabalhador que hoje, jovem, né, eu não, mas esse trabalhador concursado jovem, tem o futuro dele incerto em relação à aposentadoria, em relação às garantias de direitos. O nosso sindicato hoje lida com uma questão, por ser um sindicato majoritariamente feminino, né? 70% de mulheres na direção do sindicato. Eu sou a primeira negra a chegar à coordenação geral, mas não faço disso um orgulho, eu faço disso, é uma missão que você tem que dar conta. Né? E a gente tem uma universidade gigante, com mais de 5 mil técnicos e com outros campos, com toda a diversidade. Mas você olhar a população hoje dentro da universidade, que é majoritariamente negra, né? E já saiu um estudo que existe hoje mais negros nas universidades do que brancos, né? Aí, em contraponto isso, fica aquela história, as cotas foram atacadas o ano passado. Né, esse ano, aliás, uma audiência pública na LERJ, que tem uma bancada que coloca a universidade como celeiros de droga, celeiros de desocupados, né, e querendo fazer audiências públicas, querendo fazer CPI dentro da universidade. Como assim, quando nós estamos sem salário? Né, que houve casos de suicídios, morte por agravamentos de algumas doenças, por não ter salários, né? Depressão, uma série de dificuldades das quais nós passamos. Onde é que estava a LERJ, esses deputados na LERJ que tinham que estar olhando a CPI, tinham que estar movimentando isso, né? Quer dizer, nós estávamos praticamente sozinhos, com algumas poucas bancadas de resistência, né? Então, nós fomos atacados, ainda estamos sendo muito atacados esse ano, ainda em relação a tudo que diz respeito à universidade. O projeto para que não tenha, e não é um projeto, eu penso que é um projeto por conta da questão do capitalismo mesmo. É esse capitalismo que está aí, esse neoliberalismo que está aí, que não permite que exista essa igualdade de direitos, né? Que aí atinge não só a mulher, atinge o indígena, atinge todos que não são da casta chamada casta superior, que está disputando esse mercado que está aí. Então, a universidade ficou na linha de frente do ataque, porque ela, inclusive, é socialmente referenciada e ela coloca pessoas para pensar, pessoas para disputar no mundo das ideias, ela coloca seres humanos que podem sair de lá e fazer a diferença no país. Então, me orgulho muito, e também quero registrar que eu me orgulho muito também de ser oriunda da primeira turma do curso do Direito de Saúde do Trabalhador, que foi um divisor de águas na minha vida em relação a ampliar horizontes, né? E, assim, pensar que nós, mulheres, né, essa palavra empoderamento virou moda, né? Mas nós somos empoderadas desde que nós nascemos. A história da construção do mundo já coloca a mulher
né? Aquela face de você ver a mulher sendo arrastada pelos cabelos, isso é um pensamento machista, porque a mulher é que, em determinados momentos da história, ela que ia caçar, ela que fazia algumas coisas, então ela tinha protagonismo desde a construção da história do mundo. Só que essa invisibilidade que sempre foi dada a partir desse machismo estrutural que existe no país, né, existe no mundo, né? Então ela começa, a partir da crise, ela começa a tentar libertar os grilhões, que você vê que a mulher teve que entrar no mercado de trabalho para ajudar o homem, né? Porque o desemprego começa, a mulher aí ela tem a obrigação de fazer as atividades domésticas, ser cuidadora, ser economista dentro de casa, ser educadora dos seus filhos, e ainda assim ainda tem que disputar o mercado que nos coloca como menor salário, naquela escala que a gente já sabe, né? Mulher negra ganha menos que mulher branca menos que um homem negro, um homem branco. Então, quer dizer, aí nós temos essa diversidade toda, essa dificuldade toda. E aí dizer, empoderamento, nós somos empoderadas desde que nós nascemos. Nós já nascemos empoderadas, a história do mundo já nos empodera, né? Essa palavra de mulher empoderamento, eu acho que nós já nascemos assim. E queria também registrar a presença de uma companheira da UERJ, uma assistente social, que é da UERJ, que é uma pessoa que, além de já ter sido diretora sindical, é uma pessoa que era da área de psiquiatria do serviço social. A Prisciliana, ela foi uma pessoa que extremamente que sabe exatamente o que é o adoecimento do servidor da universidade, porque ela, com o professor Pavão lá, que segurava todas as ondas das diversas crises que o servidor da UERJ passava, desde condições de trabalho, assédio moral, e as situações do ser humano também, né? Então, é bom você saber que tem uma universidade de resistência, vamos saber que tem uma universidade que trabalha sério, que trabalha duro, muito duro, e que está aí para prestar um serviço de excelência para que é o seu destino, né? Universidade de qualidade, inclusiva, socialmente referenciada para todos. Obrigada. Prisciliana Rodrigues, assistente social do Pedro Ernesto. Olha, eu vou passar rapidamente de novo para a Edna, que ela esqueceu um pedacinho da fala dela. Não, olha só, é porque eu falei do anexo 2 da NR17, eu deixei de dar crédito. A nossa companheira Simone, a nossa companheira Isabel, nós fizemos um encontro com os operadores na colônia de férias de Miguel Pereira. E desse encontro é que então, na época, Gilberto Palmares, que fez o anexo 2 da NR17, mas foi fruto de um encontro com os operadores na colônia de férias, tanto com a Isabel e com a nossa companheira Simone. Aí eu não queria deixar de resgatar. Só para registrar, Isabel do De Saúde, Simone de Saúde. É? Não, a Isabel é de saúde, É a prata da casa, da saúde, Departamento de Saúde e Segurança da UERJ, do qual eu sou oriunda também. Essa mesa é um arraso, hein, gente? Vamos combinar, hein? Só mulheres assim, inacreditáveis. Agora nós vamos passar para a Ângela, que é do Sindicato dos Motoristas. Bom dia a todos. Hoje eu estou atuando como diretora efetiva da federação. As minhas companheiras já foram bem esclarecidas, não precisa eu ficar aqui repetindo. A luta não é fácil. Eu comecei a dirigir ônibus aos 22 anos. Naquela época era raro motorista de ônibus. Hoje, até hoje pela manhã falei com a Lúcia, diminuiu o número de mulheres, né, porque as cobradoras acabou, naquela época tinha muito mais cobradores, e aumentou o número de motoristas. E eu fui cobradora, com a Luísa, a gente conversando pela manhã. Eu falei, fiquei feliz, porque agora nós somos várias motoristas. Mas, em compensação, diminuiu o número de cobradores. A doença existe. Eu sei o quanto eu sofri quando eu comecei. E hoje não está muito diferente.
pois as minhas colegas continuam sofrendo. E, para mim, é uma honra, gostaria até de agradecer o Fadel, ao Renato, a todos que estão presentes aqui, por esse convite, por estar aqui, porque eu sou representante e espero poder ajudar na luta. Desistir jamais. Tá? Obrigada a todos e vamos continuar aí como é que eu falo? Desistir jamais, lutar sempre, vencer quem sabe. Agora a Raimunda, que é do Sindicato dos Metalúrgicos. Quero aqui agradecer a presença aqui das mulheres, né, porque na última reunião, e também agradecer aqui o Fadel, o pessoal aqui da Fiocruz, que teve a sensibilidade, né, de construir essa mesa aqui, dando visibilidade às mulheres sindicalistas e trabalhadoras. Bem, companheiros e companheiras, ser mulher e ser dirigente sindical não é algo fácil, né? Tem que ter muita persistência, porque além da gente enfrentar as questões do trabalho, né, nós ainda enfrentamos as questões dentro do sindicato. Por exemplo, eu sou de um sindicato que a categoria, né, ela é amplamente, majoritariamente composta por homens. E isso se reflete também na composição da direção do sindicato, né? Então, nós temos um número menor de mulheres. E também a própria compreensão também, né, muitas vezes, né, da diretoria passada, de que não era importante ter, né, mais mulheres na direção. E assim, a gente aprendeu uma coisa ao longo dos anos, as mulheres sindicalistas, né, que não dá para a gente ficar reclamando, né? A gente tem que entrar, né, empurrar a porta, né? Nós não esperamos que alguém abra a porta, a gente empurra a porta e ali vai construindo, né, por dentro, com certa habilidade também, porque a gente também não pode chegar e, né, agora é tudo ou nada. Então, tem que ter também uma certa habilidade. E falando da categoria da mulher metalúrgica, as mulheres metalúrgicas são mulheres que são mulheres aguerridas, trabalhadoras, desenvolvem suas funções tão bem quanto os homens e, às vezes, até melhor, né, em muitas empresas, mas essa mulher, ela não tem o seu devido reconhecimento quanto mulher trabalhadora, né, dentro do seu espaço de trabalho, porque a maioria das mulheres, e eu falo isso sem medo de errar, metalúrgica, ganha um salário menor do que os homens, mesmo desenvolvendo a mesma função, né? Então, assim, nós ainda somos vítimas dessa sociedade machista e preconceituosa, né? E isso reflete diretamente no mundo do trabalho. E sem falar que as mulheres também sofrem com a questão do assédio sexual, do assédio moral no ambiente de trabalho, que são questões que adoecem as mulheres, né? E são doenças que são invisíveis, né? Que a gente não consegue assim mensurar nitidamente, né? Que a gente não consegue visualizar, diferente de uma mutilação, né? Ou outra coisa parecida. E muitas vezes essa mulher ela fica doente, né? Tem a questão também da depressão também, muitas vezes oriunda
também, muitas vezes, da questão do trabalho, pela forma com que a mulher ali é tratada naquele ambiente também, que é uma doença invisível. Então, essas questões acometem as nossas mulheres, a nossa categoria. Sem falar que a maioria dessas mulheres trabalha também em ambiente insalubre, né? Trabalha com agentes agressivos e, muitas vezes, também essas mulheres acabam também adoecendo e, muitas vezes, também acabam não sabendo que aquela doença é oriunda do trabalho, até porque, né, se for constatado que a doença é oriunda do trabalho, a forma dela de afastamento por doença, né, seria por acidente de trabalho, né? Então, a condição até mesmo da remuneração seria em outras condições. Teve um período, uns 2 anos atrás, nós fizemos uma atividade aqui com a Fiocruz, em uma estatal, não vou aqui falar o nome para poder a gente não ter problema, sobre a questão do assédio moral. Nós construímos essa atividade com assistência social lá da empresa, com a Associação de Trabalhadores e o sindicato. Então, nós fizemos uma atividade, foi até a Rita, que debate essa questão do assédio moral no mundo do trabalho. Teve uma outra debatedora, que foi a Terezinha, da Unirio, e aí nós conseguimos construir uma atividade, aí fomos para dentro da empresa, construímos essa atividade, fizemos o debate. Eu falei pelo sindicato, e a Rita falou pela Fiocruz, e a outra falou pela academia. E aí, foi um momento assim, muito importante, porque mais de 250 trabalhadores foram participar daquela atividade. E, assim, mesmo sendo uma empresa estatal, que tem toda uma legislação, né, que combate o assédio moral, todas as práticas de discriminação, aqueles trabalhadores eram extremamente assediados. Da gente terminar a atividade, os trabalhadores vieram conversar conosco, chorando, porque aquilo que a gente estava debatendo ali, estava colocando, era justamente aquilo que eles passavam. Então, dentro de uma estatal, vários trabalhadores adoecidos e trabalhadoras com a questão do assédio moral. E, diga-se de passagem, não era só a peãozada da produção, não. Eram pessoas, né, muito bem qualificadas, né, posicionadas dentro da empresa, que vieram conversar conosco e dizer: poxa, que bom que o sindicato, que vocês vieram aqui realizar essa atividade, porque realmente nós passamos por tudo isso que vocês levantaram aqui. Então, assim, tratar da questão da saúde do trabalhador é muito importante. E aí, eu costumo dizer, nós, sindicalistas, temos que ir para além das questões econômicas. Nós temos que ter a sensibilidade, né, e um olhar para a questão da saúde do trabalhador e da trabalhadora. Porque, muitas vezes, na hora de construir a pauta das negociações coletivas, a gente acaba levando em conta apenas a questão econômica e não leva em conta a questão da saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, a gente precisa fazer uma reflexão em relação a essa questão da saúde dos nossos trabalhadores. E com o agravamento da crise, né, e o massacre do governo sobre os trabalhadores, a retirada de direitos, maior liberdade para os patrões fazerem o que querem, né, dentro das empresas, a gente sabe que isso vai ter impacto direto na vida desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Vai ser mais adoecimento, né? Nós vamos ter mais problemas de depressão, suicídio, porque na nossa categoria também já tem trabalhadores e trabalhadoras se suicidando. É uma questão também que a gente acaba
não tendo um olhar mais focado, e é preciso a gente ter essa sensibilidade e esse olhar mais focado em relação a todas essas questões. E sem falar que a mulher também trabalhadora, ela enfrenta a questão da violência doméstica também, né? Haja visto um número, né, o aumento das mortes, né, de mulheres. E se a gente for fazer um recorte ali, são as mulheres trabalhadoras, é a bancária, é a comerciária, é a metalúrgica, né, é a mulher da construção civil, são as nossas mulheres do povo, né, que sofrem com a questão da violência doméstica. Então, também é papel do sindicato também lutar e combater toda e qualquer forma de violência contra a mulher. E, assim, as centrais sindicais têm elaborado propositivas nesse sentido. Mas não basta só as centrais elaborar essas propostas, se quem está embaixo, que são as instituições de primeiro grau, os sindicatos, não implementar essas propostas. É preciso e necessário que o sindicato implemente essas propostas, né, que as centrais acabam... Peguei aqui algumas propostas aqui do Fórum das Centrais Sindicais, que é bom a gente estar reafirmando, né, essas propostas em relação e defesa das mulheres trabalhadoras. Não vai dar para citar todas, mas eu vou citar aqui algumas que foi construída pelo Fórum das Centrais Sindicais, que é no sentido da gente enfrentar essa questão da violência. Uma das propostas aqui do Fórum das Centrais Sindicais: garantir a implementação de mecanismos de proteção coletiva em todos os locais de trabalho, evitando riscos e agravo à saúde das mulheres trabalhadoras. Então, essa é uma orientação do Fórum das Centrais Sindicais, que é para os sindicatos acatarem, né, implementarem, na verdade. Incentivar e garantir, dentro das empresas públicas e privadas, ações de prevenção, controle e acesso ao tratamento do câncer de mama e colo do útero. Porque muitas mulheres, muitas vezes, acabam, em função do trabalho, acabam não saindo, né, para ir fazer o seu exame. Então, é uma das orientações, né. Tem uma outra aqui. Garantir que os centros de referência coletem dados para se poder analisar a situação das doenças do trabalho por sexo, idade, orientação sexual, raça e etnia, que é uma questão lá no atendimento, né, da saúde básica, deveria ter esse recorte para que a gente pudesse identificar se essa doença é ou não é uma doença oriunda do trabalho. Então, assim, a gente tem várias orientações, né, que foi construído pelo Fórum das Centrais, pelas mulheres, de todas as centrais sindicais. E aí eu acho que a gente tem que... Os sindicatos têm que seguir essa orientação, que eu acho que é muito importante para a gente. E, assim, hoje, no ramo metalúrgico, nós ainda temos um número muito baixo de mulheres que estão em cargos estratégicos, né? Apesar dos avanços que tivemos ao longo dos anos, mas ainda é um número muito baixo, e a gente precisa avançar muito mais. As mulheres precisam ocupar
os postos estratégicos, como tesouraria, presidência, que na sua grande maioria dentro do sindicato é ocupado por homens, né? E nós temos mulheres, né, capazes de ocupar esses cargos, né, e dar conta de forma maravilhosa. Nós temos, né, exemplo de mulheres que são presidentes de sindicatos, que assumiram a área financeira e que deram conta muito bem. Por que não colocar essas mulheres nessas pastas? Deveria ser, se o homem é presidente, a mulher é tesoureira, ou vice-versa, porque a gente precisa empoderar as mulheres. E nós não viemos para o movimento sindical para fritar bolinho, nós viemos para fazer política. E muitas vezes a gente abre mão da nossa vida pessoal, muitas vezes a gente deixa o nosso filho lá com uma outra pessoa para tomar conta, para poder estar aqui na luta, na frente, né, de linha da resistência. Então, nós também temos que ser valorizada dentro do movimento sindical, valorizada e respeitada, né, e reconhecida. É isso. Agora é a nossa companheira Nelma, do Sintispreg. Bom dia a todos e todas. Quero dizer que, mais uma vez, é um prazer estar aqui no Fórum Intersindical com meus companheiros. Né? Estar numa mesa em que a maioria, a totalidade de mulher, para mim, é algo assim muito especial, né? Porque quando nós vemos um país a qual o presidente foi eleito o tempo todo dizendo que a mulher dele foi mãe solteira, ele fazia questão de falar isso na sua campanha, que a mulher dele, que estava com ele, era mãe solteira, como se ele tivesse feito um grande favor a ela, casando com ela, num país onde nós vemos ainda os índios, né, lutando para ter as suas terras, que já eram deles, desde sempre. Um país onde a gente vê os negros morrendo dentro da favela, simplesmente porque ele é negro. É algo muito especial nós estarmos nessa mesa, né? E assim, eu queria trazer a lembrança algo que aconteceu no Brasil há 500 anos. Eu tive o privilégio de estar ali, né, em Porto Seguro, Brasil 500 anos, e a CUT fez Brasil outros 500, né? E quando nós fomos e acampamos ali em torno daquelas tribos indígenas, a gente simplesmente teve o nosso acampamento destruído durante a noite, né? Que as autoridades mandaram ir lá e destruir os acampamentos do povo todo. E nós tivemos que correr para a tribo dos índios, e eles nos acolheram para que nós pudéssemos fazer o movimento no dia seguinte. E foi algo assim tão tremendo que ficou na minha mente até o dia de hoje, porque no dia seguinte nós saímos das tribos, eu me lembro que nós dávamos os braços assim um outro, né, e fazia, não sei se aqui tinha alguém que estava lá, fazíamos aquelas correntes assim humanas, ocupando toda a pista, até a entrada de Porto Seguro. Né, e a gente ia junto com os índios, e quando nós chegamos na entrada de Porto Seguro, foi algo terrível de se ver, porque tinha aqueles cavalos enormes, aqueles policiais em cima daqueles cavalos. Eu nunca vi cavalo tão grande igual aqueles. Meu Deus, aqueles cavalos eram muito grandes. E aqueles policiais, e eles começaram a simplesmente bater no pessoal, jogar bomba de gás lacrimogênio, e foi algo assim terrível. E ficou algo na minha memória assim, que uma índia tinha um buraco assim fundo, e ela pulou naquele buraco. Né? Eu estava aqui a companheira falando, né, que os homens puxavam a mulher pelo cabelo. Meu Deus, aquela índia, ela foi, simplesmente aquele policial fez assim, aguentou nos cabelos dela e arrastou ela. Né? E nós tivemos que correr para dentro de uma pousada e ficar lá escondido, porque eles não tinham autoridade de entrar nas pousadas, né? Tinha que o dono botar a gente para fora. E algumas experiências assim que a gente tem nesse sentido, né, de desrespeito. Não é desrespeito só à mulher, desrespeito ao ser humano.
né? Quando eu vejo algumas companheiras lá de Caxias, e eu gosto muito de citar o município que eu trabalho, que eu tenho mais acesso e eu fico mais à vontade para falar das minhas companheiras. A companheira Penha, que morreu de câncer no seio por conta do inseticida, né? Que nós trabalhamos, que é altamente cancerígeno, e era muito minha amiga. E outra companheira que morreu porque contraiu lúpus e faleceu ela e o bebê dela. E foi algo terrível, o enterro daquela companheira, né? Que colocaram a criança dela entre as pernas, assim, né? Fizeram um caixão só. Foi a coisa assim, algumas coisas que ficaram na minha mente, que eu lembro, com relação a desrespeito, né? À mulher, ao trabalhador, à saúde, né? A saúde. E aí, hoje, quando nós vemos Sindesprev, Sindsaúde, Sintracef, dentro da Fiocruz, no SESC, fazendo parte de um projeto onde a gente tenta, né, achar uma solução, junto com os pesquisadores, para a questão da contaminação dos trabalhadores, né, os mata-mosquito, agentes de combate às endemias, que estão morrendo um por semana. Tem semana que morre até mais de um, né Luísa? Um por semana. E não são pessoas com 80 anos, 70 anos, não. São pessoas com 49 anos, 50, 52 anos, né? Contaminadas. Contaminadas. Né? Então, é algo assim muito especial nós estarmos hoje nessa mesa, né? E ver o empoderamento das minhas companheiras, porque ano 2019, eu tive o privilégio de ser convidada para o Tribunal do Júri ano passado. E mais de 70% dos julgamentos que nós fazíamos ali era de feminicídio. Eram maridos que viviam com a sua esposa 40 anos, 30 anos, 20 e poucos anos. E simplesmente por um motivo ou outro que ela não fez o que ele queria, ele se sentia no direito de matar. Como se ela fosse uma propriedade dele. Foram muitos julgamentos ano passado, que eu fiz parte como Tribunal do Júri, né, como jurada, que tinha momentos que indignava a gente ver a história, né? Então, eu fico pensando o que nós podemos fazer, porque os direitos de trabalhadores foram tirados já todos, praticamente, né? Reforma da Previdência, agora a reforma administrativa, reforma trabalhista. E eu fico pensando onde é que nós vamos parar, né? E é um momento de luta, não só de mulher, não só do homem, não só do negro, não só do índio. Mas é um momento de luta de todas. De todas. O que nós podemos fazer para mudar essa história? Porque parece algo assim, inatingível, né? Algo assim, né? Quando a gente olha para a maneira que esse governo está lidando com tudo, agora o cara botou lá, o homem lá, que é racista. O cara é racista e vai dirigir aquele debate. Como é que pode uma coisa dessa? Sabe, é assim, e são coisas assim que a gente tem visto, que a gente não sabe onde vai parar, nem o que a gente pode fazer para mudar essa situação, né? Então eu queria chamar a todas e todos a fazermos essa reflexão, né? Fazermos essa reflexão a fundo de que maneira nós, sindicalistas, podemos avançar de forma segura nessa luta, porque eu também não quero perder nenhum companheiro pelo caminho, né? Porque do jeito que está indo, a impressão que tem é que já voltou já lá o militarismo, já voltou. Eu vejo assim, entendeu? Eu já estou vendo assim, lá na frente, eu não estou vendo muita saída para a gente, não. Mas de que forma nós podemos avançar nessa situação de maneira segura, né? De maneira segura. Com autoridade, com conhecimento, mantendo a nossa integridade física e mental. Porque eu acho que a gente já está ficando até meio
meio confuso das ideias, né? Porque quando a gente começa a pensar em determinadas coisas, a gente não acredita que, né? Estamos vivendo esse momento, né? Teve uma vez que mataram um rapaz lá dentro da comunidade lá da Mangueirinha, no Centenário. E eu tinha acabado de vir do Brasil 500 anos. E aí o meu filho tinha 15 anos na época, e o meu filho falou assim, me ligou e falou assim, eu falei, menino, onde é que você está? E ele falou assim, eu estou aqui na favela, mãe, porque mataram meu colega. Ele vinha com a roupa do colégio, o policial deu um tiro nele, todo mundo em cima dizendo que o garoto era estudante, levaram ele para trás da viatura e mataram o rapaz. E queimaram o ônibus, fizeram aquele movimento, eu falei, menino, sai daí. Ele falou, mãe, você estava lá em Porto Seguro lutando pelos índios. Eu não posso lutar porque o meu colega morreu. E eu falei, né? O que eu ia falar diante disso, né? Eu tive que me calar porque eu falei, tá certo. Porque nós pensamos nos nossos filhos, né? Nós pensamos nos nossos filhos e nós não sabemos se os nossos filhos vão ter a chance de lutar da maneira que nós lutamos. Eu não sei se os nossos netos, meus netos, vão ter a chance de lutar pelos seus direitos. Porque nós ainda tivemos. Apanhando junto com os índios, levando bomba de gás lacrimogênio, catucada de policial com o cacetete, assim, para não dizer que eles estavam batendo na gente. Isso tudo nós passamos. Né? Eu largava meus filhos maior tinha 12 anos, quando nós fomos demitidos. Eu me lembro que tinha semana que eu chegava de Brasília, eu lavava a roupa, botava na corda, tirava a roupa, passava, arrumava a malha e voltava para Brasília. E os meus filhos ficavam com as minhas irmãs. Ficava um com cada uma. Né? Que nós somos 7 irmãs. Eu tinha 3 filhos, aí ficava um com cada irmã. Aí elas falavam, vai, Nelma, não precisa dar nada, não precisa se preocupar com nada. O que meus filhos comer, eles comem, eu levo eles para a escola, e assim foram 4 anos da minha vida. Tivemos esse privilégio, né? De lutar pelos nossos direitos. Direito esse que levou 20 e poucos anos para sermos reconhecidos. De 88, só fomos reconhecidos e entramos para o RJU em 2014. E hoje, quando nós vemos a reforma da Previdência, a gente estava com esperança de aposentar agora em dezembro, já não sabemos mais como é que vai ficar. Se vamos ter esse direito ou se eu vou ter que trabalhar até 60 anos. Né? Eu já tenho 31 de casa. Então, são direitos adquiridos em décadas, anos, que nós perdemos assim, ó. Perdemos em 11 meses de governo, nós perdemos direitos adquiridos 50 anos, 60 anos. Né? Então nós temos um inimigo em comum. Nós temos um inimigo em comum. E nós temos que ver de que maneira podemos avançar para quebrar, né? Por baixo, porque minha avó dizia que o mal a gente mata pela raiz, né? Só que ele já enraizou. Então já não tem mais como matar na raiz. De que maneira nós vamos poder lutar para mudar essa história? Tá? É isso que eu queria estar dizendo, e eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com meus companheiros nessa manhã.